Então vamos lá, gente. Agora que a gente já está no estado certo, vou contar uma história para vocês. Aliás, é uma história de muitos anos, né? Quero começar aqui passando um pouco, então, esse primeiro momento, eu vou falar um pouco, compartilhar um pouco da nossa visão sobre o que a gente está fazendo, que é criar uma nova experiência de trabalho para o mundo em transformação. Me apresentando rapidamente, antes de ser CEO, eu sou a irmã mais velha do Pedro. Uma casa de 4 filhos, sou dançarina, esposa do Manu, e uma amante de... Amo pessoas, amo conexões. Quem me conhece sabe, a Dani está aqui, é prova disso. O Google Campus é prova disso. Ele foi um dos lugares, quem sabe dos nossos primórdios de Be Your Coffee, a gente começou como um app de conexões de pessoas para tomarem um cafezinho e uma cerveja. E a gente já fez muito negócio, já contratou muita gente e principalmente já foi muito feliz fazendo isso. Propósito lá em cima. E o Google Campus era um dos lugares que mais tinham conexões. Então aqui é muito especial a gente estar aqui nesse ambiente hoje para celebrar esse novo momento, essa nova fase. Mas eu queria convidar vocês um pouco só para a gente falar um pouco de história. Então, primeiro eu queria fazer uma pergunta para todo mundo. E que vocês pensassem, primeiro, o que é trabalho para você? O que significa trabalho para você? Vocês já pararam para pensar nisso? Só pensem. Aí, durante um tempo, guardem essa resposta. O que significa trabalho para você? No final, a gente vai falar disso. Então, vamos voltar. A gente já parou para pensar a origem do trabalho? A palavra trabalho, nos países latino-americanos, vem do latim, que é tripalium, que era um instrumento de esforço, mas um instrumento até de tortura, que depois passou a ser utilizado na agricultura. Então, era muito relacionado a esforço físico. Era uma parte da população que trabalhavam, que eram os escravos. Depois veio uma parte trabalhadora também dos artesãos, da agricultura. Depois a gente passou por um momento de revolução industrial, em que o trabalho passou a ser visto como produtividade, né? A gente veio aí Fordismo, Taylorismo, vários métodos de pensar como a gente pode ser mais produtivo e construir as coisas de forma, né, em cadeia. E aí a gente também entra numa sociedade em que os escritórios passaram a fazer parte. Quem lembra, né, desses cubículos, gente? Era assim antigamente. Então, a gente esquecia que por trás daquela pessoa ali trabalhando, tinha uma mãe, tinha um maratonista, tinha um apaixonado por culinária, né? As pessoas eram quase como máquinas também. E aí a gente vivia numa sociedade de comando e controle, né? Com horários pré-determinados, locais pré-determinados de trabalho. E aí a gente sabe, todo mundo aqui vive isso, a pandemia só adiantou. E aí a gente vive isso, né, gente, agora. Com o advento da tecnologia, e o mundo se coordenou nesse sentido, né? Para algumas pessoas isso já era óbvio, mas o óbvio não é óbvio para todo mundo ao mesmo tempo. Tem uma questão cultural, uma questão de mudança de mindset, e não adianta você já viver, né, um trabalho dessa forma, em que você pode viver um trabalho de forma híbrida, remoto, se o seu fornecedor, seu cliente ainda não pode viver. Então, a pandemia só coordenou isso para que isso acontecesse e adiantou algo que já vinha acontecendo, essa mudança que já acontecia com como a gente se relacionava com o trabalho, que é muito mais, né, o porquê que eu faço isso, para que eu faço isso, que é a questão do propósito, da colaboração, e muito de com quem que eu estou na jornada. Assim. Tem um estudo de Harvard que eu adoro, que estudou as pessoas ao longo da vida, para chegar à conclusão, né, o que te fazer chegar mais feliz no final da sua vida. E claro que a conclusão é um pouco óbvia, né, não foram os bens acumulados, não foram os títulos. É muito importante a gente ter o work-life balance no sentido de alimentação e saúde, mas no final do dia o que te torna mais feliz é o quão bem você viveu em comunidade. São as pessoas que chegaram no final da vida convivendo bem em comunidade, e a gente passa a maior parte do nosso tempo com as pessoas com as quais a gente trabalha. Né? Então, essas trocas, nós somos seres sociáveis, são super importantes. E 75% da força de trabalho até 2030 vão ser millennials, né, também. Então, o que as pessoas estão buscando? E aí é muito mais a jornada, o propósito que eu estou entregando. E com isso, a gente sabe, a forma que a gente viveu e trabalha mudou. E uma vez que a gente vê, a gente não pode desver, né? A gente não pode deixar, fingir que nada aconteceu. As coisas nunca mais vão ser as mesmas. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Já que a gente está falando de história, relembrando as formas que a gente trabalha, como que o trabalho veio evoluindo ao longo do tempo, quantas pessoas aqui, no passado, já escolheram um lugar que iam morar baseado na localização do escritório da sua empresa? Levantem a mão para mim, por favor. Quantas pessoas já escolheram a creche do filho do lado do escritório? A academia do lado do escritório? Né? Que tal a gente inverter essa lógica, gente? Na verdade, a lógica já foi invertida, né? Quem aqui agora quer encaixar o trabalho na vida e não mais a vida no trabalho e não abre mão disso de forma alguma? Não importa salário,
Opa! E aí, gente, não somos nós que estamos dizendo isso. Todos nós ganhamos muita voz. Os colaboradores ganharam voz e protagonismo. E o que as pessoas estão dizendo? 9 a cada 10 não querem voltar para o 100% presencial. 7 a cada 10 escolheriam o trabalho remoto 3 vezes por semana. 4 a cada 10 escolheriam uma dinâmica de 100% remota. E 5 a cada 10 pessoas dizem que sairiam de uma empresa que não opta por uma dinâmica remota. Essa é uma pesquisa da PwC. Então, o trabalho híbrido já é uma realidade, né, gente? Mas eu quero provocar aqui e ressignificar o que é o híbrido. O híbrido, para alguns, é uma coisa, para outros é outro. Eu vou falar para vocês o que a gente acredita e o que a gente quer construir juntos, que a gente está construindo aqui a 1000 mãos com vocês. E para isso eu quero perguntar, com tudo isso que eu estou falando, e os escritórios, eles vão morrer, gente? Não. Mas eles vão ser ressignificados. E esse é um desafio da liderança. Saber e explicar para as pessoas o porquê elas têm que estar lá e o quando elas têm que estar lá. Mais do que isso, quando a gente olha para o mercado tradicional e a gente vê, né, aí esses últimos 2 anos de retorno aos escritórios, eles não foram exatamente como a gente previa. Muitos escritórios tradicionais estão ociosos. Em contrapartida, a gente vê uma evolução muito grande de um outro modelo, que é o que eu quero falar aqui para vocês também. E nós somos seres sociáveis, lembrando do que eu falei antes. Então, as conexões precisam acontecer em algum local. E aí, mas para a gente entender isso mesmo, a gente precisa de enterrar alguns conceitos do passado. E esse é um deles. Não adianta a gente achar que a gente vai continuar tendo uma sede em que várias pessoas vão passar horas no deslocamento ou no trânsito para chegar até ela. Isso não existe mais. A gente precisa enterrar esse conceito. A gente precisa enterrar esse conceito. A gente precisa enterrar o conceito de falta de diversidade nas empresas, porque a partir do momento que você amplia o seu leque de contratação, gente, a gente tem pessoas no Be Your Coffee hoje de norte a sul no país, que falam para a gente que nunca estariam trabalhando numa empresa de tecnologia se não fosse essa oportunidade de ele trabalhar de forma híbrida e remota, que ele não tinha condição dentro do cenário familiar do que ele conseguiu ter de oportunidades até hoje. E a gente tem que enterrar também, né, gente? Eu acho que a sociedade, as empresas, os colaboradores, o planeta também, né, gente, está pedindo isso para a gente, né? A gente diminuir a emissão de gás carbônico, a gente ter mais consciência do footprint de real estate, quantas coisas já tem construídas aí e como a gente pode otimizar esse uso. Então, a gente tem que enterrar esses conceitos. O que antes era assim, hoje é isso que a gente acredita. A gente acredita que o híbrido, ele é algo contínuo, ele é uma jornada, ele é movimento. Ele pode ser a casa das pessoas? Sim. Ele pode ser o escritório, que é o hub da empresa, que foi agora colocado no tamanho correto de utilização? Também. E ele pode ser tudo isso na jornada de uma pessoa ao longo do caminho, que é o hot desk de um coworking a 5 minutos da sua casa, uma sala de reunião que fica bem localizado para todo mundo naquela cidade que você não tem um espaço de uma sala privativa. Então, ele precisa ser todo esse ferramental para que ele aconteça de forma efetiva. E é o que a gente chama de um escritório em movimento. E para um escritório em movimento, assim como você também está em movimento, a lógica mudou. Lembra que a gente falou que a gente inverteu a lógica? Como é que é a lógica hoje, gente, quando a gente vai pensar no nosso dia de trabalho? Vocês organizaram a semana de vocês, acordaram, não sei se vocês organizam no domingo, na segunda, mas qual que é a lógica agora? Antigamente, a primeira coisa que a gente pensava era o lugar que a gente ia. A gente sempre ia para o mesmo lugar, então já sabia que eu ia para aquele lugar. A lógica agora foi invertida. Primeiro você pensa, o que você vai fazer aquela semana? Que tipo de atividade eu tenho planejada para essa semana? São atividades que me demandam mais foco? São atividades que me demandam encontrar com alguém da minha equipe que está naquela cidade, porque a gente vai fazer um brainstorming juntos, vai trabalhar, precisa de um quadro branco. Eu tenho alguma outra coisa marcada na minha agenda que é pessoal, que é uma consulta, e eu preciso organizar a minha agenda. Primeiro você pensa na atividade, o que eu tenho que realizar e entregar essa semana. Depois, a gente pensa com quem. Com quem eu tenho que fazer isso? Com essa pessoa que eu vou fazer, ela está perto de mim, eu posso encontrá-la fisicamente? Ou ela não está, e eu vou fazer isso via Meets, via o Zoom? Ui, desculpa. E depois a gente pensa em aonde. Então, essa lógica é assim agora. E a agenda de todo mundo deve parecer um pouco mais ou menos com essa daqui, gente. Agora, isso pode mudar de dia para dia, de semana para semana, de mês para mês. Então, é fluido, é movimento. Então, assim, você acorda segunda-feira, você falou, gente, hoje eu vou ficar de home office, tenho que focar, vou trabalhar aqui, não vou pegar trânsito de manhã, vou fazer meio yoga, vou almoçar com a família.
Na terça, eu vou pegar uma mesa compartilhada num espaço de coworking próximo, porque eu quero ser mais produtivo. Eu preciso de uma cadeira ergonômica boa, eu preciso de uma iluminação correta, eu quero ver gente, eu quero sair do meu ambiente de casa para trocar esse ambiente casa-trabalho. A gente precisa disso, porque senão a gente chega uma hora que a casa virou trabalho e aí a gente não consegue desconectar. Na quarta-feira, eu vou fazer uma reunião de brainstorm com a equipe. A gente já marcou um lugar e depois eu vou continuar trabalhando de lá, mas de manhã eu vou ficar de casa. Na quinta, eu vou para o nosso escritório privativo. Eu sei que vai ter muita gente lá hoje e vai ser muito importante eu estar com todo mundo para a gente fazer um happy hour no final do dia. Isso é importante para a minha cultura. E na sexta-feira, eu tenho uma consulta médica. Então, eu já olhei que tem um espaço perto do meu consultório e eu vou trabalhar de lá. E depois eu termino o dia em casa. Porque sexta-feira à noite eu vou ficar com meu marido, eu vou cozinhar, vou relaxar, vou assistir um Netflix. Alguém se identificou, gente, com essa agenda? Sim? Quem não se identificou ainda, está querendo, né? Ter esse work-life balance. E aí, gente, tem empresas que já estão escutando seus colaboradores, já mudaram suas estratégias para que isso funcione, para que esteja adequado ao que as pessoas estão pedindo e para que as pessoas tenham work-life balance e para que no final do dia tenham mais qualidade de vida, sejam mais produtivas. E eu trouxe alguns cases aqui para vocês, de clientes nossos, como a XP Investimentos, por exemplo. Gente, esse é um mapa real do dashboard deles com a gente. São mais de 6.500 colaboradores que podem usar o benefício do Be Your Coffee e já usaram em todos esses estados, quase coloriram o mapa, milhares de espaços de escritórios flexíveis e coworking diferentes, para vários motivos diferentes. Seja porque as pessoas daquela cidade precisam de um lugar adequado para trabalhar, para onboarding de novos colaboradores que estão entrando. Então, tem vários use cases diferentes. O iFood é um outro grande cliente do coração, cliente desde antes da pandemia. Começou com os hubs, a gente tem parceiros aqui que atendem. E aí eles têm 360 conosco essa estratégia, tanto dos colaboradores poderem ter um escritório, né, onde quer que eles estejam, para usar perto que o escritório vá até eles, quanto os hubs também, e tudo centralizado numa única plataforma, um único contrato. E são mais de 5.500 colaboradores, e mais ou menos assim está pintado o mapinha deles hoje também, de uso. E isso só a gente entrega porque a tecnologia tem o poder de criar, unificar isso e tirar a fricção de ponta a ponta e tornar a jornada e a experiência melhor para todo mundo, para gestor, para clientes e ajudar os nossos parceiros também. E aí tem a Libs que... tem gente da Libs aqui, não tem? Ah, tá aqui. Que é super cliente também e que entregou todos os escritórios, todos, e está 100% com o Be Your Coffee. E aí, gente, o híbrido não é só reformar o seu escritório corporativo e se adequar para um ambiente colaborativo e right-sized. Isso não vai ser o suficiente. O híbrido, que a gente acredita, é a gente repensar a forma como a gente pensa trabalho. Por isso que eu perguntei o que é trabalho para vocês lá no início. É ter uma infinidade de experiência para as pessoas escolherem o que funciona para elas, onde e como quiserem. Então, é ter lugares onde funciona para você e que você possa escolher. Seja o 1510 Coworking em Belo Horizonte, o Base Coworking aqui em São Paulo, quem é palmeirense, aê, como Coworking, ou o Sextante também. Então, no final do dia, os escritórios são uma ferramenta. Muito mais do que um destino, ele passa a ser uma ferramenta. E como uma ferramenta, você tem que decidir quantas vezes você vai usar essa ferramenta. E eles são ambientes de colaboração, de relacionamento e de inovação. E, com novos tempos, a gente precisa de novos poderes, né, gente? E aí, quais são esses novos poderes que esses novos tempos exigem da gente? Quais são os novos poderes que estão sendo exigidos agora dos operadores de espaços de trabalho? Né? Tem aqui vários donos de espaços de coworking, vários donos de prédios. É seu espaço de trabalho com infinitas possibilidades de flexibilidade. A gente escutou, gente, durante esse período, muito o mercado, os nossos clientes, os nossos usuários. E o que o mercado está pedindo é flexibilidade. Flexibilidade em todos os aspectos. Flexibilidade em todas as ofertas de portfólio de produto. Do compartilhado, da sala de reunião e do espaço privativo. Porque como ferramenta, tem gente que vai precisar de usar 2 vezes na semana, tem gente que vai precisar de usar 3, tem gente que vai precisar de usar 1. Isso depende da jornada de cada um. E para que isso aconteça, tornando isso possível, tornando cada vez mais o espaço flexível, a forma de contratar flexível, o que acontece? As grandes empresas que estão buscando
essa forma de trabalho, que é a forma de trabalho que os colaboradores estão pedindo, elas passam a querer fazer parte do espaço de vocês. Então, você amplia a base de clientes. E como que você amplia a base de clientes hoje? Isso hoje falando para os operadores, para os nossos parceiros de coworking. Porque as pessoas elas querem conseguir ter uma sala em que várias pessoas utilizem aquela mesma sala. Então, às vezes, eu tenho uma cidade que eu tenho 90 colaboradores e eu vou pegar uma sala de 30 para aquelas pessoas revezarem ali. E se isso não acontecer, se essa flexibilidade não acontecer, a gente não vai conseguir atender essa base de clientes que está buscando isso, que é o que o mercado está pedindo. E para que isso aconteça, é necessário ter uma tecnologia que te ajude a mensurar esse espaço, o uso, a ocupação e, consequentemente, aumentar a receita também. E aí, só falando um pouco do tamanho desse mercado, gente, e lembra que a gente falou do tradicional, que está ocioso, em compensação, a demanda para o flexível não para de crescer, a gente é uma prova disso, esse mercado só vai crescer. Então, hoje, quando a gente olha para o mercado de real estate comercial como um todo, a gente sabe que, de 2015 a 2020, os escritórios flexíveis cresceram 74%, e eles vão representar 30% desse mercado até 2027. Então, é uma grande oportunidade, e esses superpoderes são exigidos hoje dos operadores e de todo mundo que olha para isso, de todo mundo que provê espaços de trabalho, escritórios. E para os líderes das empresas, quais são esses superpoderes que a gente está tendo que adquirir? Um é esse poder de contratar de qualquer lugar, né? Porque para você atrair e reter talento, você precisa agora estar preparado para contratar de qualquer lugar. Então, você também precisa oferecer a infraestrutura necessária, porque a empresa se preocupa, né? Ela tem um dever moral com os seus colaboradores para saber se eles estão bem, se eles estão com ergonomia adequada, se eles têm infraestrutura correta para desenvolver o seu trabalho, produtividade. Então, outro superpoder necessário. Mas, mesmo assim, a gente quer manter controle, né? As empresas precisam de ter os dados para saber como é que está sendo a experiência dessas pessoas nos espaços. Quais são os espaços mais adequados, a melhor localização, os encontros de equipe, o engajamento. Então, os dados são super importantes. A gente também precisa adquirir o superpoder de diminuir, né, gente, o tempo que a gente perde nos deslocamentos. Né? Hoje a gente vê que o tempo é o nosso ativo mais importante e que a gente consegue aí mais ou menos 20 dias livres por ano com o trabalho híbrido. O que a gente pode fazer com todo esse tempo, né? E também não ter um espaço maior do que a gente precisa. Né? O planeta agradece, foi o que a gente está falando antes do ESG, do footprint, você ter realmente o tamanho adequado que você precisa. Então, esses superpoderes são super importantes para as empresas estarem de acordo com o que realmente... Se a gente realmente quer construir esse futuro do trabalho juntos, é isso que é exigido de nós. E ter um aprendizado contínuo, né, gente? A gente não pode parar de aprender nunca. Quanto mais eu converso com as pessoas, mais difícil está de tomar decisão. Porque ninguém... Teve até algum momento... Não tiveram vários momentos que vocês se sentiram paralisados? O que eu faço? Será que eu assino um novo contrato de escritório? Por quanto tempo de contrato? Por qual tamanho? Porque a transformação está exigindo da gente novos conhecimentos. E para a gente tomar essas decisões, a gente precisa ter dados. Dado é vital. E o aprendizado ele é contínuo, a transformação nunca para. E dados para os dois lados. Dados do mercado, da onde eu tenho que ter um espaço e construir um espaço para o cliente, com que tamanho, e dados para o cliente também para tomar as decisões corretas. Então, nunca foi tão importante esse aprendizado contínuo, essa troca de boas práticas para a gente tomar decisões. E a gente é a tecnologia que conecta tudo isso. A gente adora fazer analogia da Amazon e da nuvem. Antigamente, a gente tinha servidores físicos, né, que eram difíceis de escalar, que nós éramos proprietários, era caro, a minha empresa crescia, eu precisava de crescer e ter espaço para isso. E agora, você tem a AWS com essa estrutura na nuvem, que escala e cresce com você. Então, a gente faz a mesma analogia com ter escritórios na nuvem, né? Onde você queira, onde você precise, que escale com você, cresça com o seu negócio, dimensione de acordo com o seu negócio, e aí você tem menos custo, mais escala, mais capilaridade, e você consegue adequar soluções para cada jornada personalizada das pessoas, que a gente estava conversando anteriormente. Então, a gente acredita na flexibilidade como uma nova forma de trabalho. É isso que a gente acredita. E aí, gente, agora eu vou entrar um pouco de história, né, para conectar. Então, por que a gente faz o que a gente está fazendo hoje? Dito tudo isso, dito um pouco da visão do que a gente acredita do mercado, de onde veio o trabalho, de onde a gente está indo, da gente construir isso juntos a cada dia, do que é importante para isso. A Fê, nossa head de produto, já vai estar aqui, colocando, trazendo de forma mais palpável, né, Fê? Isso que eu trouxe aqui em formato de conceito, como o produto já está ajudando nisso, nas novidades que a gente está lançando para vocês. Mas antes disso,
é super importante a gente lembrar do porquê que a gente faz o que a gente faz. Por que a gente é a empresa que está atuando nesse mercado, que está ajudando nessas dores. Então, queria contar um pouco de história para vocês. Ai, tem muita gente aqui que faz parte dessa história. Ó, agora eu vou contar, tem muita coisa aqui para contar. Então, como que a gente surgiu? Quem nos conhece sabe que o Be Your Coffee surgiu como um app de networking, para a gente tomar um café e uma cerveja, para gerar conexão entre as pessoas. A gente acredita que as conexões movem o mundo mesmo. Natália está aqui, né, Natália? Você acredita nisso também, né? Do Experience Club. E não só as pessoas são mais bem-sucedidas, mas elas são mais felizes. Foi o que eu falei no início da palestra com o estudo de Harvard. E aí, nessa época, o nosso propósito estava lá em cima, mas dinheiro que é bom nada, né, Pedro? A gente só conectou gente. E aí a gente foi, e os locais que tinham mais conexões de pessoas eram os espaços de coworking. A começar pelo Cubo, pelo Google Campus. E o primeiro coworking que entrou na nossa rede foi o Guaja, em BH. Porque ele queria que as pessoas não só fossem lá se conectar, mas experimentassem o espaço deles. Usa um dia aqui para testar, para ver como é que é o meu espaço. E a gente entendeu que a gente poderia ajudar com tecnologia numa dor maior. A gente estudou esse mercado, a gente trabalhava de forma remota desde o dia 1. O Pedro queria ficar em BH, eu estava indo para São Paulo, o nosso sócio na época estava indo para Portugal. Então a gente queria ter qualidade de vida e a gente acreditava que era possível criar uma empresa usando tecnologia de forma remota. E a gente viveu o que a gente acredita. E a gente também teve essa dor de buscar escritório. Nosso primeiro escritório foi num coworking. Então, juntando tudo isso, a gente falou, gente, não existe um marketplace que conecte essas duas pontas, as pessoas que estão buscando escritório e as pessoas que precisam de escritório. E esse mercado só vai crescer de coworkings, a gente está vendo a dor do outro lado, da gente precisar ajudá-los a levar clientes, parceiros, e a gente começou. A gente começou naquela época com uma plataforma que vendia para nômades digitais, arquitetos, empreendedores, até que eu lembro que eu trabalhei numa startup durante 3 anos antes de empreender. E eu encontrei o CEO dessa startup num voo, mais uma vez as conexões, e ele me falou, gente, o que vocês estão fazendo é o Gympass, dos espaços de coworking. O Samir está aqui do Gympass, nos ajuda muito, é nosso mentor. Ele falou, vou te conectar com o Marco Crespo, acho que ele está nos assistindo online, para você pegar uma mentoria. E aí, com essa mentoria, ele não só me explicou o caminho do Gympass, de começar a vender para as empresas, e fez todo sentido para a gente, na transformação do que a gente acreditava, das pessoas poderem viver o que a gente vivia, mas ele falou, eu vou ser seu primeiro cliente corporativo. A gente está indo para outras cidades no Brasil e a gente precisa de espaço para o nosso time de vendas que está sempre circulando, precisando de mobilidade. Dito e feito, ele foi nosso primeiro cliente, a Rocha foi o segundo e o Guilherme está aqui. Guilherme, cadê? Ele não está aqui no palco. Ele estava aqui no café, eu vi ele. O Guilherme entrou no site como lead, eu lembro direitinho, eu atendi. Você lembra, Gui? Foi nosso segundo cliente. A gente terminou o ano de 2017 com 3 clientes corporativos. E aí, o ano de 2018 foi um ano de muito aprendizado. A gente começou a vender salas privadas. Antes disso, gente, eu falei para muita gente aqui, a gente tem um investidor anjo, que é o Matheus Neves, da Marte Minas. Matheus está aqui. E ele foi anjo mesmo, tá, gente? Aqueles anjos que você precisa, quem acompanha a nossa história sabe. Estava contando, ele me levava para as feiras e me apresentava para clientes, assim, as feiras de supermercado, que é o mercado que ele trabalha, e me apresentava, deixa eu apresentar para a Intamber, vou te apresentar para a Nestlé, para a Unilever. Eu lembro direitinho, foi super anjo. E aí, a gente, nesse momento, o Matheus já estava conosco, ele acreditando na gente desde o início, e a gente aprendeu muito em 2018. Foi o ano que a gente começou a vender salas privativas, não só o modelo de Office Pass para Hot Desk, mas a gente incluiu salas privativas, e aí a gente aprendeu, e no final desse ano, a gente captou o nosso primeiro investimento seed, depois o investimento anjo, de 5 milhões de reais, com o Kees Kullen, que é fundador do Booking, e ele entendia muito de marketplace, porque ele também investiu em outras empresas de tecnologia, como Hotmart, o próprio Gympass, e a gente aprendeu muito com ele, assim, né? Muito mesmo, teve muito conhecimento. E aí a gente continuou crescendo, veio a pandemia, que foi um grande aprendizado para a gente, para todos nós que estamos aqui, né? Da gente se unir, da gente trazer conteúdo de qualidade, da gente olhar para a segurança, da gente entender que tudo isso que estava acontecendo ia educar mais ainda o mercado do qual a gente acreditava. E aí, nesse momento, a gente se reinventou também, a gente escutou mais ainda o cliente, os parceiros, falando, vamos trazer um modelo de cobrança ainda mais flexível, que é um plano global para a empresa, vamos incluir sala de reunião, vamos incluir espaço de eventos, e a jornada passou a ser única. E aí o Be Your Coffee já não dava conta mais de passar toda essa mensagem, tudo isso que a gente estava construindo em conjunto para o mercado. E aí já começou essa inquietação, né, da gente buscar um nome que nos representasse e que pudesse passar toda essa mensagem que a gente já trazia e que a gente já queria trazer, porque a gente sempre gosta de falar que a gente está só no começo, no Day One, né? A Mafê da Endeavor está aí, a gente está participando do Scale Up deles também, aprendendo muito. Então, a gente sentiu essa necessidade e, nessa época, a gente recebeu um investimento
da Casec e da Valor Capital, de 55 milhões de reais, provando ainda mais tudo isso que a gente comentou do tamanho do mercado, da visão, para a gente ajudar ainda mais os nossos clientes, nossos parceiros, não só com dinheiro, para a gente poder melhorar a tecnologia, crescer o time. Então, nós fomos de 50 pessoas, hoje nós somos 170 nômades espalhados. Ei, gente, que saudades, está todo mundo. A gente vai encontrar em breve, que é o nosso ritual mais importante da empresa, que é o retreat, que a gente encontra fisicamente juntos. Está todo mundo ansioso para isso. A gente vai poder gritar o nome da marca nova lá. Aqui é a nossa comemoração com vocês, e daqui a uma semana vai ser com todo mundo. E aí, a gente continua ampliando a nossa base de clientes, a nossa base de espaços. Eu vou falar um pouco disso para vocês. E continua aprendendo muito, e sendo muito apaixonado por que a gente faz. Por que a gente é tão apaixonado pelo que a gente faz? E eu gosto de falar isso todos os dias. Porque a gente vive, em primeiro lugar, o que a gente acredita. A gente usa o nosso próprio produto. A gente tem uma experiência uau todos os dias, e a gente fala, nossa, eu estou agora na Cidade do México, a gente usa muito lá. Tá só no começo lá, tá, gente? A gente vai contar as novidades para vocês. E eu falo, uau, que maravilhoso. Ainda bem que existe o Beer Coffee. Eu fui super produtiva hoje. Então, quando a gente usa o nosso próprio produto e se beneficia disso, e a gente vive o que a gente acredita, que é esse work-life balance, que é juntar, né, a vida e o trabalho, é diferente. Porque a gente fala com brilho no olho, a gente quer sempre fazer além para os clientes. E aí eu queria contar um pouco disso para vocês. Porque a gente fala muito disso, né? A nossa vida é feita de pessoas, por pessoas, para pessoas. Então, o que a gente tem de mais importante são as pessoas que fazem parte disso com a gente. Então, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui hoje. Vocês são parte disso. E muito obrigada a cada um dos nômades, com a sua singularidade, com o seu... Eu vou contar um pouco para vocês da nossa cultura. Ser um nômade, contando um pouquinho para vocês, passa por esses 3 pilares. Isso são fotos do nosso retreat do ano passado, que é o BU, seja você, né? Seja você, seja autêntico, comunique de forma transparente, assertiva. A gente vive essa cultura da confiança que a gente falou lá atrás. É sobre confiar, 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 não é sobre controlar. O Be Together, da gente estar sempre junto, ser parceiro, compartilhar as coisas com amor. Então, todas as decisões que a gente for tomar aqui, sempre a gente está baseado nesses nossos pilares. E o Be The Difference, que é o ir além, né? Da gente estar sempre buscando ser muito comprometido, vestir a camisa de dono e ir além. O que a gente pode fazer para ir além, para fazer melhor, para ser 1% melhor amanhã, sabe? Para ser a nossa melhor versão todos os dias. Então, a gente vive isso todos os dias. Isso é o que a gente mais preza hoje. A cultura é construída de uma forma muito intencional, principalmente no remoto, ela precisa ser construída de forma intencional. A gente vai falar num painel aqui sobre o desafio do pertencimento nessa era do híbrido, e eu quero muito escutar os nossos parceiros, clientes aqui, para a gente aprender juntos, porque é um aprendizado contínuo, e a gente está o tempo inteiro reinventando rituais. Então, tem 3 pontos que são importantes para a gente, né? A confiança, a comunicação, síncrona e assíncrona, e os rituais que a gente cria. E, dentre eles, claro, os escritórios para a gente usar como ferramenta. E os nossos usuários também estão imersos nessa forma de trabalho que a gente tanto acredita. E eu queria trazer alguns cases para vocês. Então, aqui, esse é o Rubens Fernandes. Olha, ele é palmeirense e ele é analista de logística da Cora. E ele foi no Base Coworking, que é um coworking que fica dentro do estádio, no Palmeiras. E foi a primeira vez que ele foi. Ele nunca tinha assistido um jogo do Palmeiras presencialmente. E o relato dele é que ele chorou, assim, que ele pôde trabalhar. Primeiro era um encontro do time de logística da Cora. Eles têm os encontros deles de tempos em tempos da empresa inteira, mas eles também é muito importante fazer os encontros de times. E aí foi o primeiro encontro que eles fizeram lá no Base Coworking, e ele conseguiu depois, no final, assistir o jogo do Palmeiras nesse dia. Né? Então, é isso que nos move. A gente olha esses relatos todos os dias no nosso Slack e a gente fala, é por isso que a gente faz o que a gente faz. Isso não tem preço. Né? E aí, essa é uma história. A gente tem uma outra história também do Márcio. É um videozinho, gente. O Márcio, ele é da Belgo. A gente está falando aqui de uma empresa mais tradicional, e vou contar um pouquinho do case deles para vocês. Deixa eu só passar aqui, já vai passar o vídeo. Verdade mesmo, não é conversinha fiada. Eu tinha um assunto particular logo no início da manhã, que em Belo Horizonte está chovendo muito essa semana. Então eu fiz o meu compromisso, e aí eu tinha uma reunião por volta de 9 horas. Não daria tempo nem para voltar para casa, nem para poder ir para o escritório da Belgo, né? Falei assim, vou ter que fazer essa reunião do carro, né? Sentei no banco lá, abri o computador. Aí, olha para você ver, às vezes a gente tem um benefício e esquece. Né? Então, o quanto é importante sempre reforçar o benefício. Falei assim, poxa, quem sabe tem um cowork aqui na região, né? Abri o aplicativo da Beer Coffee, ele pegou minha localização. Gente, eu juro por Deus, eu estava estacionado em frente a um cowork que se chama Cetra, vou até falar o nome,
Eu não tinha nem que mexer no carro, era só levantar e sair, né? E aí, eu falei, cara, olha, impressionante, foi assim, espetacular. Muito bom, né? Essas histórias nos movem mesmo. Ai, peraí. Agora eu tô... Tá, com calma. E é verdade mesmo, não é Ai, peraí. conversinha. Aí. É que agora tá chegando. Então é isso, essa história que a gente construiu até aqui, a gente já teve mais de 150 mil colaboradores de empresas usando nosso produto de 5 mil empresas diferentes, em mais de 1.600 espaços, em 240 cidades. E é só o começo, gente. Tem 3,5 bilhões de pessoas que trabalham no mundo todos os dias. Na Knowledge Economy, que é a economia do conhecimento que poderiam estar usando escritórios, são 750 milhões de pessoas. Então, onde a gente quer chegar, onde a gente quer trazer inovação, a gente está só no começo. E com isso tudo que eu contei para vocês, o nosso propósito é construir um mundo em que trabalhar e viver seja uma soma. E com isso, a gente sentiu a necessidade de expandir o nosso nome. Né? A gente já não cabia na marca que a gente tinha, que era o Be Your Coffee. Então, com muito carinho e com vocês, a gente se despede do Be Your Coffee para dar as boas-vindas. Agora, agradecendo em primeiro lugar todos vocês que estão aqui, que são parte disso. Sem vocês, a gente não estaria aqui. E a gente quer convidar vocês a continuarem construindo esse futuro com a gente. Então, muito, muito obrigada a cada um que está aqui. Parceiros, clientes, amigos. Todos vocês são essenciais. Todos os parceiros, todos os investidores. E com muito carinho, com tudo isso que a gente acredita, com o nosso propósito, quem somos agora, a gente quer apresentar para vocês que eu sou uma nova marca, um equilíbrio entre trabalho e vida, um equilíbrio entre próximo, humano e credibilidade, um equilíbrio entre orgânico e geométrico. Eu sou As cidades estão cheias de escritórios e de pessoas indo e voltando deles. E se a gente mudasse essa lógica? Dessa provocação, nasceu uma nova experiência de trabalho. O Oba é muito mais do que isso. É sobre ser quem você é, e não apenas o que você faz. É esquecer como a gente trabalhava e trabalhar fora da caixa. O Oba é um ecossistema de soluções de trabalho que se adequam à sua vida e às suas escolhas. É sobre pertencer e compartilhar. É uma experiência uau! O Oba é sobre liberdade, para trabalhar na mesma rua da escola das crianças, para contratar em qualquer lugar do país, para não temer a segunda-feira. O Oba é pensar à frente do seu tempo. É sobre desafiar paradigmas, o status quo e o medo de mudar. O Oba é movimento. É se encontrar. E no processo, encontrar o seu Oba. Gostaram? Gente, então nós somos o Oba. É sobre esquecer o jeito que você pensava em trabalho. O Oba é não temer a segunda-feira. O Oba é ter a liberdade para trabalhar na mesma rua da escola do seu filho. O Oba é poder contratar de qualquer lugar do país. O Oba é desafiar paradigmas e o status quo. O Oba é buscar felicidade e bem-estar, mas rejeitar zonas de conforto. O Oba é tudo isso. O Oba é enxergar novas possibilidades. O Oba é acessar uma realidade e nunca mais abrir mão. E aí, gente? O que é trabalho para você? Eu te convido a ler comigo esse manifesto do que é o Oba.
A gente pode ler juntos, gente? Será que a gente consegue um coral? Então, vamos lá. O que é o trabalho para você? O próprio conceito de trabalhar sempre esteve em constante mudança. Há pouco tempo, para alguns, trabalhar era como deixar sua essência adormecida por algumas horas. Mas e hoje? E amanhã? O Oba é dar um passo além. É reformular como pensamos em trabalho. É encher esse sistema de vida e transformá-lo em um ecossistema. É sobre ser o que você é, não só o que você faz, e nisso ter equilíbrio. O Oba é trabalhar fora da caixa, é se reinventar e não temer a segunda-feira, é poder trabalhar na mesma rua da escola do seu filho, estar presente por inteiro, juntos, é se encontrar e, no processo, encontrar o seu Oba! Bom dia. Antes de ser head de produto da Oba, eu sou a mãe da Luísa, e eu acho que eu gosto, né, que seja nessa ordem. E agora que a gente pode falar o nome Oba, né, por tanto tempo a gente segurou essa informação, todo o time interno sabia esse novo nome, essa nova marca, e a gente, vira e mexe, dava algum spoiler, e a gente não podia falar. Então, agora que a gente já pode falar, vamos, né, dizer o Oba ao trabalho híbrido. Hoje eu trago um pouquinho aqui para vocês como está sendo toda essa jornada do time de produto de tecnologia para fazer tangível todos esses conceitos que a Roberta trouxe aqui agora há pouco. Então, quero mostrar um pouco para vocês como está sendo o nosso dia a dia, literalmente, o que a gente está construindo para entregar uma proposta de valor, né, que conecte todos esses pontos e que traduza todas essas experiências e esses conceitos para quem usa, para quem não conhece toda essa construção que a gente faz aqui de ideias e que está ali só interagindo com a plataforma e precisa, de fato, sentir isso na hora que a experiência, né, chega até a mão do usuário. O time de tecnologia ele cresceu bastante. O nosso time de tecnologia hoje tem 52 pessoas, são 52 nômades, a gente chama assim carinhosamente, nossos colaboradores. Esses 52 nômades estão construindo, né, todas essas soluções que vocês vão ver agora e que são as soluções que vão ajudar a gente a entregar esse futuro do trabalho no mundo em constante transformação. Então, a gente empacota, né, uma proposta de valor e leva isso para o mercado. A gente quer dizer para as empresas, encontre seu escritório onde e quando precisar. Uma única plataforma, crie sua nova forma de trabalhar. E a gente tem essa nova cara. Esse é o nosso site, né, que traz essa proposta de valor muito representada pela necessidade do cliente, o que esse cliente, o que essa empresa precisa hoje. Então, é tão fácil como fazer duas perguntas muito básicas, né? O que eu preciso hoje e de onde eu quero trabalhar? A partir dessas perguntas, a gente vai conseguir direcionar a melhor solução de escritório para cada uma delas. A Rô falou muito sobre jornada única, falou muito sobre conectar pontos, sobre trazer tudo de maneira fluida, né? É movimento, é a gente conseguir traduzir isso numa plataforma. Então, a gente oferece, né, dentro dessa jornada unificada, os mais diversos tipos de espaço, de sala privativa a salas de reunião, de mesas compartilhadas a espaços para realização de eventos, tudo num único lugar. É dessa forma que a gente traduz a jornada única. E, enquanto time, eu acho que a gente se enxerga bastante, né, time que está construindo aí as próximas soluções, a gente se enxerga bastante nessa proposta, nesse conceito, né? Nós somos um marketplace de infinitas possibilidades na palma da mão. Para trabalhar sozinho ou acompanhado, em um espaço privativo ou compartilhado, para um dia de foco ou de conexões em reuniões e eventos. Você escolhe. E isso é o que importa, né? A escolha. Mas nós não temos somente um time de tecnologia, nós somos uma empresa de tecnologia. E, para além do nosso marketplace, nós também construímos todo um ecossistema de soluções com inteligência, né, que quer entregar inteligência e eficiência para o mercado. É dessa forma que a gente
constrói plataformas e sistemas para ajudar, né, as empresas e os nossos parceiros a fazerem a gestão, né, dos seus negócios, fazer a gestão das suas operações. E tudo isso é possível porque a gente constrói, né, uma arquitetura tecnológica que vai fazer com que por um lado, suporta o crescimento da nossa rede, o crescimento dos nossos espaços, e, por outro lado, entrega, né, a escala que o produto pede para o crescimento da nossa base e levar, né, essa proposta de valor para os cada vez mais usuários. Beleza. A gente faz isso olhando sempre para as 3 pontas, as 3 frentes que participam desse processo. Então, a gente sempre busca, né, conectar todos esses perfis em uma nova forma de trabalhar. Então, a gente olha para as empresas, né, olha para o usuário final e olha para os nossos parceiros operadores. Quanto empresas, a gente oferece, né, a Rô falou bastante disso, sobre a importância dos dados para a tomada de decisão, para planejar o que vai ser a próxima estrutura de escritório que uma empresa precisa. Então, a gente tem, né, o painel que o gestor ali, que é o representante dessa empresa, consegue acompanhar, né, a maneira como seus times estão distribuídos, tanto em escritório próprio, em sede própria, como na nossa rede na nuvem. Ele consegue ter informações aí sobre tipos de espaços de trabalho, né, que suas equipes estão ocupando, quais são eles, e de que forma isso se comporta e se consuma ao longo do tempo, através de dashboards e indicadores. Como a Rô disse, né, talvez essa seja a nossa maior colaboração, né, a maneira como a gente consegue entregar dado para que essas decisões sejam tomadas. E não para por aí, né? A gente consegue também dar detalhes, né? A Rô mostrou alguns mapas de como alguns clientes têm os seus times distribuídos hoje dentro da nossa rede. Então, a gente traz esse tipo de informação representado, né, nesse dashboard. Ele pode fazer o acompanhamento disso tudo, além de determinar, né, e configurar ali as permissões. A gente entrega o máximo de permissões para que esse gestor consiga também dizer, né, de que maneira ele quer usar o seu contrato e distribuir isso na mão das suas equipes. Afinal, o OBA é tornar o híbrido possível de verdade, né? Não é aquele tipo híbrido. Bom, ainda pensando em atender as empresas e também pensando na jornada unificada, a gente traz as salas privativas para dentro da nossa jornada. Dessa forma, a gente quer trazer mais flexibilidade, né, a flexibilidade que as empresas pedem, também otimização dos seus custos associados a contratos de longo prazo. A gente quer ajudar, né, dessa forma, com esse nível de flexibilidade, que as empresas consigam, com baixo investimento, planejar a sua infraestrutura de trabalho de forma leve e também reduzir custos com burocracias ineficientes e até custos relacionados a multas. Então, hoje, se um gestor quiser contratar uma sala privativa, ele pode, através da nossa plataforma. Tá? Essa é uma maneira que a gente tem de trazer a flexibilidade para essas empresas, mas também oferecer para vocês, coworkings, mais um produto para que seja ofertado ali através da nossa rede, de um jeito diferente. Então, se uma empresa precisa de uma sala privativa para uma equipe que precisa trabalhar em alguma cidade específica por um tempo determinado, ela pode fazer essa contratação por dias, 1, 3, 5 vezes por semana, e facilmente conseguir fazer também o cancelamento ou phase-out dessa equipe dentro desse espaço. Assim, ela paga realmente pelo uso que ela faz. Bom, olhando novamente para as 3 pontas, né, as 3 frentes que a gente prioriza enquanto time de produto e tecnologia, a gente chega aqui no usuário final. E quando a gente olha para essa persona, a gente pensa muito em tentar entender qual que é a rotina dele, o que essa pessoa precisa, de que maneira a gente pode contribuir para participar, fazer parte do dia a dia dele. Afinal, o OBA é sobre adequar sua rotina às escolhas e não o contrário. Hoje, quando um novo usuário entra na nossa plataforma,
ele é abordado por algumas perguntas, ele passa por um processo de onboarding, a gente quer conhecer as preferências dele, a gente quer entender como que ele pretende, né, usar a nossa solução. E, através das respostas que ele traz para a gente, né, para perguntas bem simples, como, por exemplo, se ele prefere um espaço formal ou informal, com quem ele gosta de trabalhar, quais horários, etc., a gente vai alimentar um algoritmo que vai fazer com que os melhores espaços, mais adequados para essa pessoa, sejam recomendados. A ideia é que a gente cada vez mais participe, né, e tenha, de forma consultiva, como direcionar a utilização desses usuários. Ops. Mas, quando a gente olha também para as reservas, né, que são feitas dentro da nossa plataforma, a gente vê que reservas em grupo são bastante utilizadas. As pessoas gostam de ir juntas aos coworkings. A gente acredita, né, e a gente acredita e estimula que isso aconteça, porque a gente sabe que a pessoa que está ali em trabalho remoto, quando ela consegue se conectar com outras pessoas, ela tem, né, agrega um bem-estar e reforça a cultura, né, aproximando as pessoas cada vez mais e criando essa identificação até retenção dos próprios colaboradores. Nessa linha, a gente tem trabalhado uma série de soluções e de evoluções do produto para estimular esses gatilhos sociais. Uma delas é a agenda do coworking. Não sei se alguns de vocês já teve oportunidade de ver e talvez até já alimentem, né, essa agenda com os eventos que acontecem nos espaços de vocês. Mas, hoje, nas 10 cidades que têm maior relevância, já é possível observar os eventos que estão sendo promovidos pelos espaços ou até por nós dentro dos espaços dos parceiros. Então, são os eventos mais variados, né? Mas é uma maneira da gente mostrar para o usuário e aproximar cada vez mais ele do coworking e trazer para ele estímulos para que ele queira fazer essa reserva e para que ele saia de casa para partir para um encontro social. Aqui, a Roberta comentou um pouco sobre os palmeirenses, né? A gente tem exemplos de eventos que aconteceram, né, reais aqui em alguns coworkings, com o time da GUP, o time da Cora. Teve um encontro dos palmeirenses ali no base, e realmente a criatividade é imensa, né? Tem até eventos aí do Dia do Pão de Queijo, né, em Minas, muito popular. E é assim que a gente acompanha, né, essa agenda que está crescendo cada vez mais dentro do nosso aplicativo, e os usuários vão ter acesso a todas essas informações. Bom, seguindo na linha da jornada unificada e das alavancas sociais que a gente usa para estimular, né, e engajar os nossos usuários, há um tempo atrás, a gente colocou a possibilidade de fazer agendamento de sala de reunião, né, dentro da nossa plataforma. A gente vê que é uma funcionalidade, é uma opção que cresce bastante, que gera muito engajamento, que as pessoas têm buscado bastante. Então, hoje, a pessoa que quer promover uma reunião, que quer fazer o agendamento dessa reunião, pode fazer direto da plataforma, escolhendo a data, escolhendo a duração, escolhendo a infraestrutura da sala adequada, as amenidades, etc. E o mais legal é que ela pode também convidar, né, as pessoas que vão participar da reunião com ela, através do nosso aplicativo. Essas pessoas vão receber esses convites e vão poder confirmar a sua presença, tudo de forma conectada. Afinal, o OBA é poder me conectar com pessoas. Continuando na linha aqui das 3 frentes de trabalho, né, que a gente sempre prioriza, e a gente tem esses times dando foco, né, para essas personas, né? Então, times de tecnologia e produto olhando especificamente para as dores e necessidades de cada uma delas, a gente chega aqui à terceira ponta, que são os nossos parceiros operadores. Então, eu falei sobre sala de reunião, né, e o usuário podendo fazer o agendamento da sala de reunião. A gente reflete isso no painel, né, do coworking do parceiro. Ele pode adicionar as salas de reunião que ele quer divulgar dentro da nossa rede. Ele pode cadastrar, né, as amenidades, ele pode cadastrar a infraestrutura dessa sala e indicar se a sala está disponível ou não. Olha lá, Pedro.
A gente estava falando ontem sobre esse mapa e o quanto é impressionante e legal a gente ver a capilaridade, né, da rede. Então, todos esses pontinhos vermelhos representam os espaços que compõem, né, a rede do Oba. E que não está mais só no Brasil, né, não se limita mais só ao Brasil. A gente já pode dizer que essa rede é global. E hoje, né, se o Oba é uma rede, é por conta dos espaços, né, que fazem parte dela. E nós vamos ser tão grandes e tão fortes quanto essa rede for também, né? É essa retroalimentação que a gente busca através dessa parceria. Nós queremos sempre aumentar, né? A gente entende a fortaleza, né, a importância de alimentar essa rede, porque é dessa maneira que a gente consegue fazer com que a nossa proposta de valor chegue até a mão do usuário. É essa maneira que a gente distribui, né, toda essa experiência. E, para reforçar isso, a gente também quer diminuir e conectar cada vez mais sistemas. A gente sabe que as fricções entre sistemas prejudicam a experiência tanto do usuário final como do próprio parceiro coworking. Então, a gente está nutrindo uma parceria com o Conexa, visando cada vez mais ter essa comunicação em tempo real. Com o lançamento do Oba, estamos lançando também a parceria Pro. Essa parceria ela conta com espaços, né, dentro da nossa rede, de uma rede exclusiva, que vai fazer com que, assim como nós nos tornamos uma rede a partir dos espaços, vocês também possam fazer parte de uma rede global através da nossa plataforma. Com essa parceria, o coworking vai ter acesso a uma série de benefícios exclusivos. Então, vai ter maior visibilidade, né, dentro do nosso aplicativo, da nossa solução, nosso portal web. Ele vai fazer parte da rede global junto conosco e vai ter acesso a um modelo de comissionamento que vai ser mais uma fonte de receita, além, né, dos espaços físicos, através da nossa plataforma também. E, se quiserem saber mais detalhes, se alguém tem interesse de conhecer mais, o nosso time de supply está aqui hoje, depois da apresentação, pode dar maiores detalhes, o Gui está ali, e pode esclarecer o que mais a gente oferece aí dentro do Pro. Bom, isso é um pouco do que a gente vem fazendo enquanto time de produto e tecnologia. A gente está trabalhando nessas 3 frentes. Nós estamos pensando as soluções que são capazes de entregar todos os conceitos que a gente carrega no nosso nome, que a gente carrega no Oba. Nós estamos muito animados, é um time que tem muita garra e está vendo aqui a gente agora. Eu queria agradecer o time que construiu tudo isso, tudo que vocês estão vendo aqui é o trabalho incessante dessa galera. E que vai, né, fazer com que a gente consiga evoluir cada vez mais e mudar o patamar das soluções que a gente leva para o mercado. Assim como gostaria de agradecer vocês também, que trilham esse caminho junto com a gente, e que fazem com que a gente consiga, de fato, desenhar o que vai ser a nova experiência de trabalho para esse mundo em constante transformação. Obrigada.